Oi, Elaine, tudo bem? A paz do Senhor para você e para todos os meus irmãos e irmãs que estão ouvindo esse testemunho. Deus preparou este momento especial para mim, assim como eu tenho certeza absoluta que está preparando um momento especial de testemunhos para outras pessoas também, homem e mulher, quem esteja precisando, com certeza Deus está preparando. Não desistam. Eu me chamo Elisângela, hoje me encontro com 36 anos, eu sou casada há 12 anos, só que nesses 12 anos eu não era casada no papel, eu só convivia, né? Então, quando eu conheci o meu atual marido, eu já tinha o meu filho mais velho. Meu filho hoje está com 15 anos. Então, o meu marido ele é mais novo do que eu, 2 anos. E quando a gente se conheceu, eu estava muito abalada, muito triste. E eu falava que não queria mais ninguém na minha vida. Porque tinha sido um término muito triste, né? Muito triste mesmo. Daí então a gente começou a conversar e a nossa história foi tão intensa que eu nem sei como a gente começou, porque foi muito divino o que aconteceu com a gente, né? O nosso relacionamento é realmente de Deus. Isso aí eu já tenho provas até demais, tá? Então, o meu marido, ele é deficiente visual. Quando eu conheci, ele já era deficiente visual. Para quem ele sofreu um acidente, né? E daí perdeu a visão. Mas quando eu conheci, ele já não enxergava mais. Ai, desculpa aí o barulho, minha gente, aqui. Minha bebê tá aqui me chamando. E se eu não der esse testemunho agora, sempre acontece alguma coisa e sempre fica adiando. Então eu decidi que é hoje, Deus não passa. Então, quando eu conheci ele já não enxergava mais, né? E então a gente foi conversando. Eu tava muito triste, mas aparentemente não, né? Só Deus sabe como tava meu coração. E daí a gente foi conversando, quando eu vi, a gente já tava namorando. E quando eu fui acordar, a gente já tava morando junto. Então, minha gente, só que eu tinha 22 anos, né? Já. Quando a gente foi morar junto, eu já tinha entre 22 e 23, próximo dos 23. E eu era muito jovem, eu sempre fui muito independente, sempre gostei de trabalhar. Trabalho desde os meus 9 anos de idade. Então eu sempre fui uma pessoa assim, que eu sempre me defendi. As pessoas sempre queriam me atacar e eu sempre me defendi. Então, assim, a gente começou a morar junto e eu era aquela pessoa assim muito rixosa mesmo, que ele não podia fazer nada, que tudo já estava estourando. E eu gostava dele, tá? Eu sentia, era amor, era um sentimento muito bonito, o sentimento que eu sentia por ele, era algo muito novo que eu nunca tinha sentido, né? Ele me tratava muito bem e tratava também o meu filho muito bem.
Então, aí as coisas foram acontecendo, o tempo foi passando. Daí a gente começou a passar por algumas crises, né? Começar um relacionamento já não é fácil. Imagine já com filho, é mais difícil ainda. E aquela coisa assim, né, minha gente? Ele com pouca experiência de vida, eu também. E por mais que o nosso relacionamento fosse um relacionamento divino, sempre faltou Deus. Eu nunca tive conhecimento da palavra de Deus. Então daí foram acontecendo muitas coisas, mas a gente era feliz. Sempre a gente se amou, eu sempre o respeitei, assim, sempre coloco ele assim como um exemplo para mim, tá? Então daí veio a nossa primeira filha. Daí veio a nossa primeira filha junto com a conquista, junto com a nossa casa própria. E a gente morava de aluguel, né? Daí quando a gente se mudou, foram muitos perrengues, muita luta, muita luta. Eu sempre não conhecia a palavra de Deus, mas eu sempre fui uma pessoa assim, uma mulher de muita fé. Sempre fui de muita fé mesmo. Então, quando a gente se mudou, né, para nossa casa própria, que a gente construiu do zero mesmo. Então daí eu comecei a passar mal, passar mal e era a nossa primeira filha que estava já a caminho. E ele ficou muito feliz, era um sonho dele ser pai. E para mim eu nem sei, eu estava anestesiada, que eu nem sei assim qual o sentimento que eu estava sentindo. Eu só pedia a Deus que não acontecesse, que protegesse o nosso relacionamento, porque eu não queria mais colocar um filho no mundo para criar sozinha. Sempre pedi a Deus isso. Então aí veio a nossa primeira filhinha e foi assim, foram momentos lindos, né? Foi muito bonito. Foi praticamente uma história de princesa que aconteceu, né? Neste tempo, né? Período de gestação. Depois ele fazia a faculdade, né? Ele estava estudando, daí só que aí no período que a bebê nasceu, a universidade estava em greve. Daí ele cuidou muito de mim durante o resguardo todo. Eu não fazia nada, ele me tratava como princesa. E daí o tempo passando e começaram a vir algumas crises, né? Porque daí eram duas crianças pequenas. Eram duas crianças, né? O meu filho, meu primeiro filho e a nossa segunda filha. Então, assim, veio o financeiro, já começou a abalar, porque eu já não podia mais trabalhar fora. E se eu fosse trabalhar fora, então eu teria que pagar para trabalhar, porque aqui na região onde eu moro é muito caro para você pagar alguém para cuidar de criança, a não ser que consiga uma creche, que é muito difícil, né? Daí foi bem difícil mesmo, e com essa dificuldade financeira começou as nossas primeiras crise mesmo no casamento. E eu sempre, como eu fui uma pessoa muito rixosa, então eu não sabia controlar. Enfim, uma vez ele falou que não queria mais, que não dava mais pra gente viver, porque eu gritava muito, eu xingava muito. E ele ficou dentro de casa.
mesmo dizendo que iria embora. E eu sempre pedi a Deus que não deixasse o meu relacionamento com ele acabar, porque eu não queria criar minha filha sem o pai, sem a presença do pai. Eu sempre pedi a Deus, por mais que eu não conhecesse a palavra, mas eu sempre pedi a Deus que abençoasse o nosso relacionamento, que me fizesse uma mulher sábia, que eu não estava sendo. Então, eu mesmo sem conhecer, meditava já no Salmo 91, e até que tudo se acalmou, né? Desta primeira crise. Daí depois a gente passou por mais outra crise. Ai, sabe aquela coisa que a gente só lembra de procurar Deus quando a gente precisa? Era isso que acontecia comigo. Era isso que acontecia comigo, minha gente. Tá sendo muito, muito bom estar dando esse testemunho, porque eu tô conseguindo, assim, destravar, desbloquear muitas coisas e pedir perdão a Deus por tudo, por todas as minhas falhas. Daí a gente quase se separou de novo. E eu voltei a buscar Deus do meu jeito, sem ir para a igreja. Depois eu comecei a frequentar a igreja católica, né? E a gente começou a fazer parte do grupo da pastoral familiar. E eu também já era catequista. E até então que o padre falou, o nosso... agora já é ordem de todos os catequistas serem casados. Então, vocês que não são casadas, cuidem de se casarem, porque o nosso bispo, ele já passou essa ordem pra gente. Daí, então, como a gente já fazia parte do grupo da pastoral familiar, e a gente já dava o curso de preparação para o matrimônio, então daí a gente resolveu se casar na igreja. Daí nesse período que a gente estava se preparando para se casar na igreja, então aí eu descobri minha terceira gravidez. Descobri a minha terceira gravidez e assim, nossa, foi tão difícil porque eu não queria. Então assim, eu culpei ele muito, muito mesmo, porque eu falava que não queria e eu só sabia culpar ele. Aí já vem outra crise de briga. Aí ele falou que não queria mais, arrumou realmente as coisas para ir embora, mas não foi. Eu sempre me apegando a Deus. E daí a gente se reconciliou de novo, depois de uns 3 meses com essa crise dentro de casa, né? Nos reconciliamos de novo. E daí a nossa terceira filhinha veio, que é a nossa segunda princesa. É o projeto mais lindo, é a nossa segunda princesa. Então, quando ela veio, quando ela já nasceu, a gente já estava casado, mesmo assim, mesmo na crise. Ai, meu Deus. Mesmo naquela crise que estávamos passando, a gente ainda se casou na igreja. Foi muito bonito, porque as pessoas nos apoiavam muito. As pessoas, os grupos da igreja, o padre. Nossa, a nossa cerimônia foi a coisa mais linda. Todo mundo chorou. A maioria, se ficou sem chorar, foram pouquíssimas pessoas. Porque foi muito lindo, muito emocionante. E daí eu tava com, acho que eu já tava com uns 7 meses, né?
36 semanas já de gravidez da nossa terceira, né? Então, daí a gente voltou, né? Depois do casamento, foi aquela sensação muito boa. Foi tudo muito lindo, muito divino mesmo. Sempre aconteceram assim, coisas lindas entre a gente. E ele desarrumou a mala. Ele acredita que ele se casou comigo de malas arrumadas para ir embora. Ai, Jesus. Desculpa, minha gente, que é forte. Então, daí ele desarrumou as malas e a gente ficou curtindo a nossa bebê, né? A nossa princesa, já no pico da pandemia, né? Foi quando ela nasceu. Quando ela nasceu foi quando deu o lockdown, já estava tudo fechado. Então aí eu só podia contar com ele para cuidar de mim e da nossa bebê, né? Apesar de que ele é um deficiente visual, mas ele é uma pessoa ativa. Ele sabe se virar com tudo. Sabe fazer tudo dentro de casa, cozinha, lava roupa, coloca roupa na máquina, coloca roupa no varal. Sempre me apoiou, minha gente, só que eu sempre fui muito tola. Ai, Jesus. Então, daí veio mais uma crise financeira, né? A gente começou a brigar de novo. E todas as nossas brigas eu sofria demais. Até que ele parou de usar, ele tirou a aliança. Ele disse que não usava mais aliança. E eu também tirei. Não, deixa eu voltar, desculpa. Eu tirei o inimigo, o diabo é tão sujo que eu tive que tirar a minha aliança do meu dedo, porque como eu estava de resguardo, eu fiquei inchada, então a minha aliança não cabia mais no meu dedo. Mas aí ele não entendeu, ele já entendeu de outra forma, então daí ele também falou: eu não vou mais usar aliança porque você não usa, se você não me respeita, então eu também não lhe respeito. E ficou aquela troca de picuinhas, gente, dentro de casa, mais de brigas, e começou a ficar mais feio, e daí eu perdi o controle e não consegui mais. E não estava conseguindo mais, assim, eu não sabia mais nem orar, nem pedir a Deus, eu sabia mais, não sabia mais rezar, não sabia mais fazer nada. Eu já tinha largado realmente de mão. Então, daí quando foi esse ano, né, em maio desse ano, aí ele saiu de casa. Qual foi o motivo? Dele sair de casa? A gente já estávamos muito, nosso relacionamento já estava muito abalado. Então, daí eu vi uma conversa lá no celular dele, da mãe dele, o convidando para ir almoçar na casa de uma mulher. Essa mulher é uma pessoa solteira. Então eu fui questionar, eu falei, poxa, se a gente é casado, então ela tem que chamar a família. Você é casado? Eu sou sua família. E as nossas filhas? Então daí foi aquela briga toda. Ali eu tive certeza absoluta do que era a presença do demônio. Porque daí a mãe dele chegou e tudo só começou a piorar. Ela já não gosta mesmo de mim. Sempre foi contra mim, ao nosso relacionamento, porque pelo meu filho, né, que eu já tinha um filho e a renda dele, né, o benefício dele era a única renda para ela. Então, quando ele saiu de casa, aí trouxe tudo isso, né, porque ele
ou ele ajudava lá, ou ele ajudava cá, porque era um salário mínimo, então como ele, ele já tinha que arcar cá, né, com a nossa família, então aí já não dava mais para ajudar. E foi aí que começaram as picuinhas dela comigo, né, porque, por causa do financeiro. E então, daí ele saiu de casa. Ele saiu de casa e foi tão difícil, minha gente. Ali eu vivi um verdadeiro luto. Foi como se eu tivesse, assim, perdido realmente alguém. Morri. Foi o sentimento de morte mesmo que eu senti. Aí veio... As coisas só pioraram porque em maio desse ano, né? Isso foi dia 1º de maio que ele saiu de casa. Então, assim... Ai, desculpa, minha gente. Daí a nossa filha, a nossa mais velha, né? Que hoje está com 8 anos. As duas são muito apegadas a ele. Muito. A gente aqui sempre fomos uma família muito unida, apesar de tantas brigas entre eu e ele, mas a gente sempre foi um casal muito unido. A nossa família sempre foi assim de amor, aquele vínculo de amor mesmo. Então ele saiu de casa, viajou para o interior com a família dele. Quando voltou, veio aqui pegar o resto das coisas. E até então eu não tinha falado para nossa filha mais velha, né, que a gente tinha se separado. Eu falei apenas que ele estava viajando, mas que iria voltar. Daí quando ele voltou da viagem, ele veio pegar o resto das coisas dele. E nesse dia foi muito difícil. Ele ainda pegou e saiu de casa, mas aí foi muito difícil, porque aí ela já começou a me pressionar. Não, mãe, papai não tá viajando, papai já não vai morar aqui, a senhora tá mentindo pra mim. E daí eu já estava tão fraca, o meu emocional já estava tão abalado que eu tive que falar com ela. Daí ela começou a chorar. Ai, Deus, ela começou a chorar e ficava toda chorosa o dia todo. Daí eu mandava ela ir para a escola e ela ficava na escolinha pelos cantos. E por ela ser uma criança assim, sempre foi muito próxima dos coleguinhas e da professora, então a professora já começou a anotar e me chamou lá para uma conversa porque já estava prejudicando ela na escola. A monitora do ônibus também já estava preocupada porque ela chorava muito. Ai, eu me sentia tão culpada. Eu já não sabia mais orar, não sabia mais por onde começar a conversar com Deus, porque era muita coisa na minha cabeça e muito sofrimento da minha filha. Chegou um momento que a minha filha, o que mais me chamou a atenção, minha filha colocava no celular, no YouTube, no canal do Bispo Bruno Leonardo. E ela orava sozinha, dizia: eu quero meu pai de volta, eu não aguento mais. E eu comecei a perceber isso e eu só me preocupava, porque eu era tola, eu não sabia por onde começar. Então daí eu fui conversei com ele que a gente precisava levar ela no psicólogo, que a gente tinha que pagar uma psicóloga porque já não dava mais para ficar com ela daquela forma, porque eu já estava vendo ela quase depressiva.
ele todo durão. Ele vai lá, leva ela. Durão. Eu já nem o reconhecia mais, né? Depois que ele saiu aqui de casa, eu não o reconhecia mais. Ele parecia outra pessoa. Ele falava comigo totalmente rude. Então, daí eu já estava tão fraca, eu não conseguia dormir direito, eu não conseguia comer direito. Eu fiquei uma semana, praticamente uma semana de jejum. Bebia água, bebia um copo de suco, assim. Mas aí quando teve nos 8º dia que ele realmente pegou as malas e saiu de casa, eu já não aguentei mais. Aí eu já não estava aguentando nem levantar para fazer almoço, porque eu já estava fraca demais, eu não tinha mais força. Daí ela não teve aula para ela porque foi um feriado. Aí ela foi e perguntou: mamãe que vai fazer o nosso almoço porque você está muito doente. Levante, mamãe, eu lhe ajudo. E eu não conseguia levantar. Daí ela foi, ligou pro pai e falou: pai, venha fazer o nosso almoço porque minha mãe tá doente. E venha dar banho em Larinha, que minha mãe não consegue se levantar da cama. Daí ele veio. Quando ele chegou aqui em casa, daí eu pedi para ele voltar, que as meninas estavam sofrendo muito. E eu também estava sofrendo muito. E, gente, não façam isso, não peçam para voltar. Só se apegue a Deus. E ele falou: eu não volto mais para casa, eu não quero mais, eu não gosto mais de você, não amo mais você, eu não volto mais para cá. Eu vou fazer o almoço e vou embora. E naquele meio tempo, né, dessa discussão que ele falava que não queria mais, aí eu tive uma queda de pressão. E dessa queda de pressão eu desmaiei, bati minha cabeça e fiquei desacordada por um tempo, acho que uns 3 minutos, segundo ele. Daí eu precisei ir para o hospital, ele me acompanhou e ele falou que até o período que eu precisasse ele ficaria aqui em casa, mas depois que eu melhorasse, ele ia voltar para a casa da mãe. E então aí, por mais que ele falou isso para mim, aí eu já estava melhorando, né? Eu já estava começando a me alimentar melhor. As meninas já estavam menos chorosas, menos tristes, porque estava a presença dele aqui em casa todos os dias. Então, daí eu comecei a buscar ajuda. E foi quando eu comecei a acordar de novo. Aí eu falei: meu Deus, teve um dia que eu me levantei, eram umas 2 horas da manhã. Eu comecei a pedir a Deus: Deus, eu não sei orar, eu não sei errar, eu não sei rezar, eu sou uma pessoa tão burra, eu sou uma mulher tão tola. Mas escuta essas minhas palavras que eu vou falar contigo agora, Senhor. O Senhor sabe do meu sentimento, sabe que eu não sou uma pessoa ruim e que eu quero restaurar a minha família, o meu casamento. E eu não sabia que aquelas minhas palavras já era uma oração. Então, a partir dali, é, foi tão assim, tão mágico, tão divino, que eu comecei a pesquisar no YouTube, né? E o YouTube começou a me enviar vários vídeos, vários canais, até que eu cheguei no canal de Elaine. E o primeiro vídeo que eu assisti da Elaine foi do testemunho dela. Poxa, Jesus, como que
que uma mulher, ela perdeu o marido, perdeu não, né? Teve essa pausa no relacionamento dela e ela perdoou e eu não posso perdoar. Então, e eu fui estudando e fui buscando mais conhecimento, fui estudando e toda vez que eu assistia um testemunho, eu me fortalecia muito mais. E sempre Deus falava comigo, era muito forte. Sempre Deus falando comigo, até no Kauai, no aplicativo Kauai, quando eu abria, eu nem pesquisava. Quando eu abria lá, sempre tinha uma palavra: não desista da sua família, não desista do seu casamento. E eu comecei a... Teve um dia que eu abri lá o Kauai e tinha uma moça falando sobre o jejum. E eu comecei a pesquisar mais sobre o jejum. E depois a Elaine postou aqui um testemunho de uma moça que eu não estou lembrando o nome, mas que ela falou que fazia muito jejum pelo marido. Então, eu também comecei a fazer um jejum. Eu disse: Jesus, eu quero fazer, eu vou me comprometer 40 dias com o Senhor de oração pela minha restauração, pela restauração do meu casamento e pela restauração da minha família. E eu comecei a fazer o jejum. Daí chegou o mês de julho, isso ele dentro de casa ainda. Ele estava dentro de casa, mas ainda eu já estava melhor, mas ele ainda falando, né, que não dava mais e que ele não ia ficar aqui. Mas ele falava, mas ele não conseguia sair, porque as minhas orações, o meu jejum já estava fazendo efeito. Por mais que tivesse uma hora que eu quisesse desistir, que eu fraquejasse, mas o meu jejum já estava fazendo efeito. Então, daí veio o meu aniversário, que é no mês de julho, e a gente viajou, que era uma viagem que a gente já vinha planejando há muito tempo, porque ele falou que não ia. Então a gente ainda viajou e foi muito bom. A gente viajou como se fosse com as nossas filhas e o nosso mais velho. Mas parecia que era uma lua de mel. Então, aí quando a gente voltou, e ele sempre me perguntando: você está bem? Isso ele não usa aliança, tá, minha gente? Calma. E ele perguntou: como é que você está? Eu falei: estou muito feliz. Aí ele falou: é assim que eu gosto de ver. Tem que dizer que está feliz. É isso que Deus quer ouvir de você. Que você está bem, que você está feliz. Então, aí, meu Deus. Daí ele é uma pessoa que ele não ia para a igreja porque ele não acreditava em Deus, né? Quer dizer, ele ia para a igreja porque eu ficava pedindo, mas que ele não acreditava em Deus. Então ele tipo ia para a igreja forçado. E quando ele se referia a Deus, ele se referia ao seu Deus, como se Deus não existisse para ele. E a gente no trigésimo dia de jejum recebemos um convite para irmos para a igreja, que já não era mais a igreja católica. A tia dele nos convidou para ir para a igreja dela, que ela frequenta, né? Congrega, Assembleia de Deus. Ai, Jesus. E o pastor perguntou: quem está aqui pela primeira vez? Quem vai aceitar Jesus? E a prima dele se levantou e falou: vamos lá na frente que você vai aceitar Jesus. E ele foi. E ele se levantou. Ele se levantou primeiro do que eu.
Ele foi e aceitou Jesus, minha gente, no 30º dia de jejum. E depois ali ela me perguntou: Elisângela, você não vai? Só que eu queria me levantar, mas eu estava tão surpresa, tão maravilhada, que eu não conseguia ter mais reação nenhuma. Então eu me levantei também com as nossas duas filhas. Meu filho ainda não aceitou Jesus, mas ele vai aceitar também. Eu me levantei com as minhas duas filhas e a gente foi para lá, né, para o altar, para aceitar Jesus. Então, no 30º dia, aceitamos Jesus, a nossa família aceitou Jesus. E o primeiro a aceitar Jesus foi ele. Foi o meu marido, que não sei, que era um ateu, que não acreditava em Deus, tá? Daí a gente começou a frequentar a igreja. Então daí ele começamos a frequentar a igreja e as coisas começaram a melhorar. Eu comecei a entender sobre o mundo espiritual e a entender que a minha luta não era contra ele, era contra o inimigo. E sempre aparecia alguém para nos ajudar, da igreja, as pessoas muito acolhedoras, sempre aparece alguém, até hoje ainda aparece, para nos ajudar e sempre falando a mesma coisa, né? São coisas divinas sobre a família, sobre a importância dos pais, do marido, da esposa, e as coisas vieram melhorando desde quando aceitamos Jesus. Então, daí teve um dia já, né, que eu estava assistindo já o bispo Bruno Leonardo, e ele estava falando sobre as alianças, que quem estivesse sem aliança, foi na oração de meia-noite, quem estivesse sem aliança que voltasse a usar suas alianças, porque o seu casamento já estava restaurado. E aquilo me tocou muito. E até então eu não estava usando aliança. Aí eu fui lá e coloquei a minha aliança e a minha aliança não queria mais entrar. E eu falei, meu Deus. E do nada a aliança foi e entrou. Eu, eita, Jesus. A aliança que não entrava entrou no meu dedo. Fiquei sem entender. Eu comecei a orar, a Bíblia. E sempre agradecendo, né? Sempre abençoando a minha casa, a minha família, os meus filhos, o meu marido. E ele já começou a trazer algumas coisas, né? Mais pra dentro de casa. E começou a conversar mais comigo, a me abraçar, e as nossas intimidades já estavam voltando ao normal. E toda vez que ele me procurava, eu nunca neguei, né? Porque eu sempre tive pra mim, ele é o meu marido, eu não estou fazendo nada de errado. Daí, o meu propósito de testemunho acabou. E depois de mais ou menos um mês, aí o abençoado do WhatsApp de novo, eu fui no WhatsApp dele, tinha lá uma conversa com a menina, não, com a mulher. E ele estava marcando de sair com essa fulana. Ai, como foi doloroso, minha gente. E, e a partir dali eu briguei, né? Comecei a brigar de novo.
porque aquilo me doeu muito. Eu sempre fui honesta, sempre eu respeitei demais para aquilo estar acontecendo. E aí o que ele falou pra mim? O nosso casamento já não existe mais mesmo, você já sabe disso. E aquele machucou demais. Mais uma vez. Daí eu assistindo aqui, eu falei, eu não. Daí eu falei assim pra Deus, meu Deus, se a minha família não for da tua vontade, Senhor, tira esse sentimento, apaga essa minha vontade de querer lutar. Então, o YouTube sempre ficava me indicando o canal da Elane. Então aí eu resolvi ser firme e lutar de novo, mais uma vez. Foi quando eu conheci a oração de Oséias, da cerca de espinho. Então, eu orava com muita fé, eu chamava mesmo a existência, eu clamava mesmo a existência para Deus, que tirasse aquela mulher do nosso caminho, porque ele já é casado e já tem a nossa família pronta. A nossa família é um projeto de Deus. E a gente voltou de novo. Voltou se entender que ele não saiu de casa. A gente voltou a se conversar. Ele voltou a ter confiança em mim, dividir as coisas do dia a dia comigo. E não tem mais contato com a bonita, não, com a clandestina. OM, sei lá como é que chama. Então, daí o seguinte, né, minha gente? Já tem. Estamos em novembro, já terminando o dia 28 de novembro. Então, hoje o meu casamento já está restaurado. Depois de muita fé, muita oração, muita luta, já está restaurado. E agora, o nosso pós-restauração, para mim está sendo tranquilo, porque hoje eu sou uma mulher sábia. Hoje eu sei com quem eu devo lutar. Então, hoje eu só agradeço a Deus, só tenho a agradecer a Deus pelo que eu passei, porque se não tivesse passado pelo que eu passei, eu não iria conhecer Deus, eu não iria ser a mulher sábia que eu me tornei hoje. Hoje eu tenho uma família linda, abençoada. E o amor está aqui de volta na minha casa e na minha família, depois de tantos desafios, depois de tantos obstáculos. Que Deus honra realmente a sua palavra. Agora nós é que devemos colocar a ordem certa. É a ordem da Bíblia. Primeiro Deus, acima de qualquer coisa, é o nosso Deus. Depois o nosso marido ou a esposa. E depois vem os nossos filhos. Depois dos nossos filhos é o trabalho. Quando a gente passa a fazer essa colocação certa, a nossa vida muda. Então, por mais que tenham desafios, uma briguinha aqui, uma briguinha acolá, mas eu não alimento isso. Eu não alimento mais. O inimigo não tem mais poder sobre mim nem sobre a minha família. Quando eu vejo que
as coisas estão ficando feias, eu não vou mais brigar com meu marido. Eu vou me ajoelhar, eu vou fazer o meu jejum, porque esta é a nossa arma. Para quem ainda não assistiu o filme Quarto de Guerra, assista. Lá você vai saber, você vai aprender a lutar e o que é realmente um quarto de guerra. Então, eu agradeço demais, Elaine, a você pelo seu canal, que vem aí abençoando muitas famílias, restaurando muitos casamentos, muitas famílias de volta. Graças ao que você passou, ao que você resolveu trazer para a gente aqui de graça. Deus é tremendo demais e irá continuar nos abençoando e abençoando você com mais conhecimentos, com muitos testemunhos. E gratidão, gratidão enorme por tudo e por tanto, mesmo sem lhe conhecer, mas eu agradeço demais a Deus todos os dias pela sua vida. E é isso, meus irmãos. Muito obrigada. Fiquem com Deus e não desistam. Não deixem de orar, não deixem de lutar. A nossa luta é não é contra a carne, é espiritual. Deus abençoe a todos.